Em 2001, Monsters Incorporated, um dos filmes mais importantes da Pixar, foi lançado, o qual ignorava os animais falantes para apresentar uma ideia um tanto peculiar. Em um mundo paralelo, a energia era gerada pelos sustos das crianças. Enquanto alguns apenas assistiram ao filme e relembraram os melhores momentos, outros mais curiosos investigaram os easter eggs, referências e teorias que mudarão totalmente a visão sobre monstros sociedade anônima. Desde teorias sombrias como monstros assassinados que decoram casas, até algumas mais normais, propondo o uso das portas como portais para viajar no tempo. Essas são 10 teorias de monstros sociedade anônima que vão arruinar sua infância. Uma delas envolve assassinato de monstros. Vamos começar um pouco aterrorizantes para falar sobre uma teoria bastante sombria. No decorrer do filme, fica claro que os humanos têm muito medo dos monstros. É por isso que seus gritos são usados para gerar energia. Mas também sabemos que os monstros temem os humanos. Quando objetos ou crianças do mundo humano escapam, isso desencadeia um verdadeiro caos, onde a agência de detecção de crianças terá que aparecer para resolver a situação. Em uma cena, Randall fala sobre humanos que capturam monstros, tiram sua pelagem e a usam para cobrir assentos sanitários. E o que parece ser apenas uma linha de diálogo ganha tanta importância quando, 11 anos após a estreia de Monstros Sociedade Anônima, surge o curta-festa Sauro Rex, de Toy Story. Descobrimos que quando Bonnie está no banho, o vaso sanitário está coberto por um tapete com as cores e textura da pelagem de Sullivan. Sim, entre a coruja impactada, vamos... É possível que durante uma de suas visitas ao mundo humano para ver Boo, Sullivan tenha cometido um erro, sendo capturado e morto pelos humanos. Não te assustou? Você tem 6 anos? Ou de morrer, quase me matou. A segunda teoria conecta os universos de 2 filmes da Disney, Monstros Sociedade Anônima e Os Incríveis. O filme Os Incríveis vai fazer parte de uma grande teoria quando é introduzido em Monstros Sociedade Anônima. Isso acontece quando, ao terminar o expediente, Sullivan descobre uma porta sem guardar. Ao abri-la para investigar, Boo entra no mundo dos monstros. Quando Randall aparece, Sully esconde a menina em uma bolsa para contar a Mike, sem outra opção. É neste ponto que tudo se desenvolve. Boo escapa da bolsa, se apresenta para os monstros do restaurante e causa caos em Monstrópolis. Depois de isolar a cidade, surgem reportagens. Um monstro dirá: "Uma criança flutuou sobre mim e explodiu um carro com seu raio laser." E sim, mais de um pensou que ele estava apenas exagerando para poder aparecer na televisão. Mas, e se na verdade essa criança não fosse Boo, mas sim Jack, e nosso amigo monstruoso não estivesse exagerando? O super-herói mais legal dos Incríveis tem vários poderes, incluindo a capacidade de disparar raios laser com os olhos. Na segunda parte de Os Incríveis, descobrimos que Jack tem a habilidade de se teletransportar para outras dimensões. Portanto, há uma possibilidade de que o bebê da família Paz. Em sua tentativa de controlar seus poderes, você visitou o universo de Monstros Sociedade Anônima e causou um desastre. É verdade, eu vi com meus próprios olhos. Andy era assustado pelos monstros. Como mencionado, a Pixar dá vida a brinquedos em Toy Story e monstros em Monstros Sociedade Anônima, mas isso acontece em mundos distintos. Ou pelo menos era o que pensávamos até agora. No quarto da Boo, na despedida com Sullivan, vemos a vaqueira Jessie e a bola Luxo, características de Toy Story. Então, talvez Andy também temesse os monstros. Outro detalhe que confirma essa teoria é quando um monstro entra em um quarto para assustar uma criança. Podemos observar o mesmo pôster que estava no quarto de Sid, indicando que nossos mundos começam a se misturar. Como se não bastasse, Randall pratica suas habilidades de assustar crianças se camuflando em diferentes paredes. E sim, essa parede azul celeste cheia de nuvens é a parede do quarto do Andy. Além disso, na porta do Andy podemos ver um adesivo de uma lagartixa, um easter egg para o filme da Pixar nunca lançado, conhecido como NEUD. Mas também pode indicar que Andy já havia superado o medo de monstros, então Randall não apareceria mais em seu quarto. 4. Mutação genética. A Pixar é conhecida por criar filmes com histórias e personagens inusitados, como insetos, brinquedos, carros, monstros e até um idoso que voa com sua casa. Por trás da noção de que tudo ganha vida, há grandes teorias. O universo da Pixar parece se conectar pela ideia de mutação nas pessoas, as quais sofreram ao longo dos anos com a radiação, consequência da enorme quantidade de lixo no planeta Terra. Além disso, o uso excessivo de tecnologia e energia nuclear pode ter provocado mudanças nas pessoas. E enquanto as primeiras mudanças são vistas em filmes como Os Incríveis, onde nem todos sofreram mutações, quando exploramos outros filmes da Pixar, como Carros, Vida de Inseto ou Monstros Sociedade Anônima, a teoria fica mais sombria. Os habitantes de Monstrópolis são humanos geneticamente modificados ao longo do tempo, não monstros. E quanto às pessoas que vivem nos quartos como a Boo, a teoria defende que humanos existem e que as portas são portais no tempo.
Os monstros estão assustando pessoas de outra época, pois atualmente o mundo mudou e não há mais humanos. 5. Boo é uma viajante do tempo. Uma teoria sugere que ela deixará o mundo dos humanos em busca de Sullivan. No final de Monstros Sociedade Anônima, Mike e Sullivan se despedem de Boo. E apenas algumas semanas depois, Mike consegue montar a porta para que Sully possa ver a menina novamente. Mas, como sabemos, o tempo passa mais devagar no mundo dos monstros, então para Boo foram anos sem ver Sullivan. Então, essa teoria começará a se desenvolver melhor. A menina ficou obcecada com Sully, já que ele não era seu monstro e ela só teve boas aventuras com ele. Assim, depois que a porta se fechou e só encontrava um armário cheio de roupas ao abri-la, ela começou uma jornada para tentar encontrá-lo novamente. Uma jornada que a levou a viajar por diferentes mundos em busca de gatinho. Essa teoria é confirmada quando Merida visita a bruxa em Valente. Em sua oficina, dentre todos os objetos, havia uma tábua com uma figura gravada referente a Sullivan. Isso não bastava. É evidente que a bruxa tem um grande afeto por ursos, pois sua oficina está repleta de esculturas desse animal. De fato, se Sullivan se parece com algum animal, é com um urso. Como é sabido, a velha bruxa de Valente é a única protagonista capaz de se teletransportar usando as portas. Portanto, há uma grande relação entre as portas de monstros, Sociedade Anônima e a bruxa. Então Boo, como já havia escapado antes para o mundo dos monstros, conseguiu fugir novamente do mundo dos humanos. Sua busca por Sullivan a levou a diversos mundos e épocas. E talvez ela encontrou no mundo medieval de Valente um melhor uso para a magia através da feitiçaria. Ela permaneceu lá, testando diferentes portas em busca de Sullivan 6. No início do filme, vemos os monstros se preparando para começar mais um dia de trabalho, em um tempo diferente. Na tela de pontuações, há um mapa com um fuso horário marcado, um detalhe significativo para essa teoria. O tempo passa mais devagar no universo dos monstros, talvez para visitar o máximo de quartos em um único turno de trabalho. Essa teoria, que parece meio estranha, fica muito interessante quando o filme termina. Quando Sullivan encontra Boo pela primeira vez, a menina apenas ri, chora e diz gatinho com uma voz infantil. Mas se prestarmos atenção à cena final do filme, quando Sullivan consegue se reencontrar com Boo, a voz da menina mudou notavelmente. Enquanto poucos dias se passaram no mundo dos monstros, anos parecem ter transcorrido no mundo humano. Isso pode explicar o grande medo dos monstros de ficar presos no mundo dos humanos. Além disso, gerenciar o tempo de forma diferente pode ter sido uma das maneiras dos monstros evitarem encontrar os pais. Wazowski, você não organizou seus documentos ontem à noite? 7. O desaparecimento dos monstros. Como sabemos, os monstros precisam dos humanos para poder gerar a energia limpa e sustentável que utilizam. No filme de Wall-E, descobrimos que o planeta está inundado de lixo e inabitável. Assim, em 2015 os humanos decidem deixar a Terra, planejando voltar no futuro. 700 anos depois, o robô Wall-E continua limpando a Terra, e ao encontrar vida, os humanos retornarão. Então, o que aconteceu com os monstros nesses 700 anos? Algumas teorias sugerem que, sem a presença humana, eles não encontraram outra forma de sobreviver e acabaram se extinguindo. Embora outras teorias não tão apocalípticas continuem apoiando a ideia de viagens no tempo e espaço através das portas. Portanto, os monstros na Terra poderiam se alimentar dos gritos das crianças no espaço. 8 brinquedos vivos em Monstros Sociedade Anônima. Anteriormente, mencionamos grandes possibilidades de Monstros Sociedade Anônima e Toy Story compartilharem o mesmo universo. Essa teoria apoia a ideia de que monstros deixem Monstrópolis para assustar os vizinhos de Andy. Mas também que os brinquedos das crianças, ao estarem em seus quartos, vão aparecer toda vez que um monstro entra para assustá-los. Isso é visível na cena de abertura de Monstros Sociedade Anônima, onde vários brinquedos se movem sem explicação dentro da sala de simulação. A bola de futebol estava ao lado da cama e de repente aparece no meio do quarto, quando o monstro estraga o simulacro. Depois também tem o skate e os pregos, que não eram vistos quando as câmeras mostravam de cima. E, no entanto, vão aparecer no lugar indicado para complicar o nosso monstro 9. Boo tem superpoderes. Em Monstros Sociedade Anônima, Boo é um personagem muito importante, mas aparentemente também será em outros filmes da Pixar. Após imaginar Boo como a bruxa de Valente, também é possível pensar que Boo pode ter sido Violeta dos Incríveis em algum momento da sua vida. E há vários motivos para pensarmos assim. No início, Sully investiga a porta e Boo aparece do lado de fora. Ele a coloca de volta, mas ao fechar a porta, Boo está novamente do lado de fora. Isso poderia refletir os estágios iniciais dos poderes dele, o que coincide com o que é mostrado em Os Incríveis. Quando Violeta está feliz, como Boo naquele momento, seus poderes funcionam. Contudo, quando está estressada ou sob pressão, como quando Boo e Sully são capturados por Randall, seus poderes falham. Quanto ao nome, sabemos que Boo se chama Mari, então a única maneira dela passar a se chamar Violeta. Assim como Dash, os nomes foram dados quando se conhece o poder da criança, já que estão relacionados com seu poder. 10. As crianças não são tóxicas.
Apesar do filme retratar os humanos como muito perigosos para os monstros, isso pode não ser tão verdadeiro. Quando uma criança escapa, tudo vira um caos e a agência de detecção de crianças aparece para resolver o problema. Porém, certos detalhes do filme sugerem que toda essa história pode ser uma farsa, a qual foi feita para evitar que as crianças do mundo se acostumem aos monstros ou se assustem fora das portas, desperdiçando energia. Quando se descobre o plano de Randall e Waternoose, aparece o agente número 1, o Caracol Ross. Mas ela, ao contrário dos outros agentes, não entra em pânico com a presença de Boo e permite que Sully passe um tempo com a menina. Portanto, as crianças não eram tão tóxicas quanto se acreditava. Antes de partir, quero saudar alguns assinantes. Primeiramente, um enorme cumprimento para Manuel Gomes e outro para Mariano Pozuelos. Envio um grande cumprimento para José Suzano e Sasha Najara. Depois, envio um cumprimento para José Killer. E por fim, enviarei um grande cumprimento para Neida Rodrigues. Outro cumprimento para Brian Padilla, novo no canal. E o último vai para o craque de Top Filmes. Por favor, deixem seu like, comentem tudo o que quiserem e compartilhem o canal e o vídeo com seus amigos. Então, mais beijos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo do Sr. Curiosity. Adeus!